Seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast, o nosso Pod Ideia. E o sucesso do nosso podcast anterior foi tão grande que eu pedi para ela voltar aqui para a gente falar sobre um tema muito legal e importante que muitas pessoas ainda não conhecem, a cirurgia Castanhares. Mas antes, deixa eu apresentar ela para quem não viu, corre lá ver o nosso episódio anterior. E hoje a doutora Daniela voltou aqui com nós, cirurgia plástica, uma das melhores de São Paulo, e hoje eu quero falar com um tema muito legal e importante. Muito obrigada, Dani, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Você sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui e uma satisfação muito grande, principalmente da minha parte, que sou sua fã número 1. Seja muito bem-vinda. Obrigada por mais uma vez estar aqui. E como eu sempre falo, do lado dessa boneca linda, que é a Débora, a melhor micropigmentadora de São Paulo. Ela que cuida de mim. E antes da gente começar, quero que vocês sigam-nos nas plataformas disponíveis, a Spotify, Google, Apple Podcast, onde vocês vão encontrar material na íntegra, no YouTube aqui também, sobre estética geral, especificamente a estética facial. E hoje vamos falar de uma cirurgia muito procurada, porém as pessoas têm pouco conhecimento sobre a cirurgia Castanhares. Quando elas escutam, doutora Daniela, esse nome, elas falam: Débora, mas o que é isso? O que é a cirurgia Castanhares? Então, explica um pouquinho para o pessoal o que é a Castanhares. A cirurgia de Castanhares é a cirurgia para fazer um levantamento da sobrancelha. Algumas pessoas têm essa sobrancelha caída já naturalmente, e outras pela idade, pela frouxidão do terço superior da face. E aí você faz um cortezinho no canto da sobrancelha ou até o meio da sobrancelha, levantando a sobrancelha e fazendo um novo contorno no rosto. Então, resumidamente, vai dar aquela arqueadinha, né? É isso? Exato. E muitas vezes, Dani, a gente já teve, né, no tema anterior do nosso podcast, a questão da blefaroplastia. Muitas pacientes acabam fazendo a remoção do excesso de pálpebra, mas mesmo assim continuam, né, com a sobrancelha com aquele olharzinho triste. É aí que a Castanhares entra, ela dá essa alegria para a sobrancelha, vamos dizer assim? Exato. Muitas vezes, se o paciente já tem uma avaliação inicial da queda da sobrancelha importante, a gente já indica de cara primeiro Castanhares e depois a pálpebra. Às vezes é possível fazer as duas coisas na mesma cirurgia, depende da queda da paciente. Tá. E aí, quando a paciente ela tem essa indicação para as duas, tanto a Castanhares quanto a blefaro, porém não dá para ser feito na mesma, no mesmo procedimento, na mesma sessão, vai primeiro qual? Castanhares ou a blefaroplastia? O ideal é fazer primeiro Castanhares. Não é impossível fazer o oposto, mas é o ideal, porque você acaba tirando menos pele da pálpebra posteriormente e fica com uma cicatriz menor na pálpebra. Tá. E a incisão, o corte é feito rente à sobrancelha ou no meio da sobrancelha? Como que é? O corte é feito rente à sobrancelha na parte superior. E aí, o limite do corte depende do quanto você quer levantar. Se a pessoa tem a sobrancelha muito caída, e geralmente é mais idoso, aí você puxa um pouco para a lateral, mas o idoso tem uma cicatrização muito boa, que a pele é muito fina, então você não percebe muito. Nas pessoas mais novas, eu costumo deixar a cicatriz até o canto da sobrancelha, para depois, posteriormente, ser corrigida por você. Tá. Existe uma diferença na questão da quantidade de pele? Eu quero dizer assim, existe mini Castanhares ou Castanhares? Porque eu já vi na internet e já atendi também clientes que falam: eu fiz uma mini Castanhares, fiz a Castanhares completa. Existe isso? O que... Eu acho que quando se refere ao termo mini Castanhares, é você levantar apenas o cantinho, fazendo uma cicatriz dentro da sobrancelha, para que a cicatriz não seja visível. Então, não necessariamente vai cortar a sobrancelha inteira, né? Muitas vezes a gente faz só aqui a cauda da sobrancelha, né? No geral, a gente faz do terço médio para a sobrancelha para a lateral. E eu acho que o mini, você consegue fazer só o cantinho mesmo.
Tá. Muitas pessoas não sabem, né, dessa cirurgia e a incisão, que é a cicatriz, fica praticamente imperceptível, né, Dani? É, uma cicatriz bem colocada e bem feita fica praticamente Se você imperceptível. pega bem rente na margem da sobrancelha ou chega muitas vezes a entrar no pelo da sobrancelha? Tá, essa é uma pergunta importante. A gente faz bem linear na parte superior da sobrancelha e tem que tomar muito cuidado com o corte para você não cortar a raiz do pelo. Então, Bulbo, você né? vai bem rente também à pele e com um sentido inverso ao crescimento do pelo, né? Na verdade, procurando não cortar a raiz. Tá. E na verdade, eu já atendi várias clientes que passaram por essa cirurgia de Castanhares e fica incrível, porque realmente resolve, né, aquele desabamento, aquele olhar triste que muitas vezes a paciente tem por causa desse desabamento da cauda da sobrancelha. Mas a maior preocupação do paciente é ficar com a cicatriz. E todas as pacientes que eu atendo realmente fica imperceptível. E muitas vezes elas recorrem à micropigmentação exatamente para disfarçar. O próprio cirurgião plástico acaba indicando, né, a micropigmentação para fazer esse disfarce. Sim, eu costumo fazer a cirurgia, espero aproximadamente uns 2 meses ou até dar uma boa clareada na Ah, isso cicatriz que é para importante, o indicar. tempo, né? Quanto tempo? Em torno de 2 meses para indicar a micro. Agora, se a cicatriz ainda estiver um pouco avermelhada, a gente espera um pouco mais. Tá. Existe contraindicação a essa cirurgia? Como que funciona? Se a pessoa já tem fios, preenchimentos, existe alguma contraindicação para esse tipo de Não, cirurgia? nesse aspecto de ter outros corpos estranhos no rosto, não tem uma contraindicação, Débora. A contraindicação sempre vai ser clínica, porque essa é uma cirurgia que eu gosto muito de fazer no consultório, na salinha de cirurgia do consultório, com uma anestesia local, porque Ah, a que paciente está ótimo. acordada e você pede às vezes para ela mexer, para a gente ver exatamente como que tá, e se precisar sentar, a paciente está acordada. Que ótimo. E literalmente você faz uma remoção da pele, é isso? Como que você tira um pedaço da pele e reposiciona a sobrancelha? Isso, você tira o cantinho, você faz um delineado aqui, e aí você sobe o tanto de pele que você quer tirar, então aí acaba que os cantos da sobrancelha acaba subindo. Você Ah, tira a que legal. pele mesmo. Pode ser feito em qualquer idade? Como que funciona? Não existe uma idade propriamente dita. Geralmente a gente faz em pacientes mais idosos, que é quando a flacidez leva a essa queda da sobrancelha. Em pacientes mais novas pode se fazer sim, mas tem que tomar muito cuidado com a cicatrização. Não dá para você prolongar muito a cicatriz além da sobrancelha. Mas, por exemplo, para fazer o tal do Fox Eyes, essas coisas, eu não recomendo. Entendi. Você não recomenda, por exemplo, se a pessoa, para uma jovem que quer esse efeito Fox Eyes, é isso? Você não. Exatamente, porque Tá, para você fazer um efeito Fox Eyes, você teria que puxar toda a lateral, e aí você vai por uma cicatriz no meio da testa que vai ficar aparecendo. tá. E você geralmente concilia, Dani, por exemplo, o paciente ele fez a cirurgia Castanhares e depois associa com fios ainda, com botox, ou não? O resultado já é tão satisfatório que não necessariamente. Ou Se você varia, né? focar no reposicionamento da sobrancelha, não precisa associar mais nada. Agora, o Botox, eu falo que a gente é amigo para É, sempre. sim, é verdade. Uma coisa que eu queria saber é a questão do pós, né? Porque como é feito a grande maioria dentro do consultório, eu acredito que o tempo da cirurgia, né, seja muito tranquilo. Em média, quanto tempo demora para você fazer essa cirurgia? A cirurgia deve demorar em torno de 1 hora para menos, depende do tanto de pele que tem que tirar e de quanto tem que reposicionar. Depois de uma semana, a gente tira uns pontinhos, que a gente coloca alguns pontos, e eu gosto de deixar a paciente com curativo pelo menos uns 20 a 30 dias, para que ela não tenha exposição solar e a cicatriz não fique avermelhada. Tá. Então, ela consegue retomar as suas atividades de vida normal depois de quanto tempo? No dia No seguinte. dia seguinte. E fica muito inchado? Como que é o pós, Dani? Essa cirurgia, ela fica muito pouco roxa e muito pouco inchada. A única coisa é que a paciente tem que se programar, porque, como eu disse, fica um curativo ali, que seria um micropórcor da pele, que é quase imperceptível, mas ele existe. Legal. E geralmente é dado pontinhos mesmo, Dani?
Sim, a gente faz um ponto intradérmico por dentro da pele, que a paciente não consegue ver, e aí trata uma outra aproximação da pele com ponto simples Como mesmo. se fossem uns pontos de sustentação para a pele não Isso, para abrir não abrir. novamente, né? E geralmente, depois de quanto tempo a pessoa pode se expor ao sol? Porque é isso, é uma região que fica exposta, né, o tempo todo. Como Sim. que a gente faz essa. A gente, em toda cirurgia plástica, a gente pede para se expor no sol depois que a cicatriz passa a clarear. Enquanto estiver muito vermelha, não é bom se você se expor ao sol. E passar protetor solar, que é extremamente importante. Tá. E a questão da quantidade de pele a ser retirado? Também existe uma avaliação antes para você definir? Existe como a blefaroplastia? Muitas vezes tem uma assimetria, então de um lado tira mais, do outro tira menos. Esse é um ponto da cirurgia que é o que eu falei que vale a pena a paciente estar acordada, porque um lado também é sempre diferente do outro, e às vezes você precisa tirar mais de um lado, menos do outro. Às vezes você não consegue deixar exatamente igual de tão assimétrico que é a paciente, mas isso tem que ser muito bem conversado antes do procedimento. Até porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Quando eu falo, eu me expresso muito mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então é como se eu levasse o meu lado esquerdo todos os dias para academia, eu consigo arquear, né, a sobrancelha do lado esquerdo. Agora, se você falar para mim, Débora, levanta a sobrancelha do lado direito, eu não consigo. Então eu percebo que o meu lado direito é o lado mais caidinho. Até quando eu tiro foto, ou até mesmo nas filmagens, eu sempre percebo o meu lado esquerdo mais arqueado do que o direito. Na cirurgia da Castanhares, isso tem como tentar igualar mais ou não? O que a cirurgia de Castanhares vai melhorar, vai atuar e o que ela não vai conseguir atuar? Tá. A parte dinâmica, que depende de músculo, a gente não consegue mudar. Então, se você arquear mais um lado, você vai continuar arqueando mais esse lado. A gente consegue mudar no estático. Por isso que não é legal fazer essa cirurgia enquanto você tiver com botox, porque o botox você realinha as sobrancelhas e depois acaba ficando um pouco diferente. O que vai mudar realmente é você levantar a cauda da sobrancelha. Tá. Então, para realizar essa cirurgia, se a paciente tiver feito um botox recente, não é o indicado porque ela ainda está sobre o efeito do botox, é isso? Exato. Então tem que esperar O efeito do o botox efeito do acabar. botox acabar para você conseguir reposicionar, né? Embora as pessoas não conhecem muito, né, Dani, é uma cirurgia antiga, né, que já é feita há muito tempo. Castanhares é uma cirurgia bem antiga. É que antigamente não se fazia tanto porque existia aquele lifting coronal que a gente já falou sobre ele, onde a gente levanta toda a fronte para você levantar o supercílio. Hoje, como a gente tem muito uso do botox, sobrou só a queda da pálpebra que a gente nem sempre consegue resolver sem ser um procedimento cirúrgico. Ah, legal. E outra coisa que eu percebo é que os orientais procuram muito esse tipo de cirurgia, né? Tem mais indicação para os orientais, por eles não terem a curvatura, né, do olho. Como que a gente pode dizer, Dani? Os orientais, eles têm essa retificação da pálpebra, talvez, porque eu Sim. percebo que os orientais falta a curvatura mesmo, né? E aí, além da questão da quantidade de flacidez da pálpebra, existe esse aumento de procura na raça oriental? Os orientais procuram bastante, mas eu acho que a questão do oriental não ter a curvatura do olhar é mais intrigante. E é interessante que alguns orientais procuram muito a cirurgia para fazer a curvatura e muitos também procuram falando, não quero mudar. Então tem uns 50% aí. Mas existe essa possibilidade do oriental conseguir fazer essa curvatura? Existe. Tem uma cirurgia que a legal. gente chama de ocidentalização. Que interessante. E é feita como? Com remoção da pálpebra? A gente faz a cicatriz bem na onde seria a curvatura. E aí a gente faz alguns pontos que vão jogar a pele para dentro para tentar fazer essa curvaturazinha aqui do olho. Muito legal.
E a cirurgia de Castanhares, eu já ouvi falar muitas pessoas que se incomodam com o tamanho da testa e procuram a Castanhares para fazer essa diminuição. Isso é indicado para esse tipo de caso, Dani? Para quem Não. quer. O Castanhares não tem uma alteração no tamanho da fronte, né? Porque quando a pessoa se incomoda com a testa, ela se incomoda com essa altura. E isso não tem como mudar no Castanhares. O Castanhares vai, no máximo, levantar o canto da sobrancelha. Pode ser que o levantamento do canto da sobrancelha já deixe o paciente com um ar muito mais harmônico e se incomode menos, mas não vai mudar o tamanho da testa. Ótimo. E, na verdade, quais são os cuidados que o paciente tem que ter em casa com pós, né? O pós da cirurgia Castanhares. Quando a gente faz a cirurgia, no mesmo dia o paciente não pode tomar banho porque a pele está aberta e com curativo. E a partir do segundo dia lá, quando der mais ou menos 24 horas do procedimento, você já pode tomar banho. Eu deixo um curativo, que é um micropor direto na pele. Então, esse segundo dia eu peço para não molhar e a partir do terceiro dia pode molhar o curativo. Ele vai ficar com esse curativo uma semana. Aí, quando ele vem, eu tiro os pontinhos, refaço esse curativo e aí depois faço mais uma vez. Ou seja, ele fica pelo menos umas 3 semanas aí com curativo. E agora me surgiu uma dúvida, Dani. Por exemplo, eu costumo lavar os cabelos praticamente todos os dias por causa da atividade física e eu seco o cabelo, então eu faço escova. E aí eu tô imaginando aqui, né? Eu fazendo escova, ocorre uma tração, né, da fibra do cabelo, e automaticamente a pele acaba fazendo um tracionamento. Será que isso, no pós, né, da Castanhares, é importante tomar esse cuidado? Ou não? A tração que causa não corre o risco da incisão se abrir ou coisa do tipo? Eu acho que na primeira semana é importante tomar cuidado, sim, principalmente também por conta do calor, que pode levar a um sangramento. Então, acho que pode orientar. Eu sempre oriento o paciente a não fazer escova, mas pode orientar o paciente a fazer uma escova mais para baixo, sem tracionar na direção superior. Ou somente secar o cabelo, né, sem fazer essa tração com a escova. E a questão da estação, né, do ano? Existe uma indicação, é melhor fazer a cirurgia no inverno do que o verão, ou não interfere? Acho que essa cirurgia não tem muita interferência, porque é uma região tão pequena e a área de cobertura do curativo é tão pequena que não tem muita interferência, não. É mais por questão de sol. Se a pessoa mora no sol, daí é melhor fazer no período que tiver menos sol. Tá. Dani, e a questão do skincare em casa, né? Porque muitas clientes têm essa rotina, né, de passar clareadores, ácidos, filtro solar, vitamina C. Tem alguma interrupção na questão do skincare em casa? Como que funciona? Tá, toda cirurgia que eu faço em face, eu peço para o paciente dar um tempo do skincare de 2 dias. E aí, na região da cirurgia, como vai estar fechada, não vai ter muito problema. Ácido, acho que sempre tem que parar na região superior, porque ele pode escorrer e parar ali, então pelo menos uma semana. Até a fase de cicatrização. E já ocorreu, Dani, de ter uma abertura da incisão no pós? Comigo ainda nunca ocorreu, Ai, graças que a Deus, bom, né? porque eu peço para o paciente ficar quietinha e, no geral, meus pacientes são bastante obedientes, graças a Deus. Eu sou uma delas, hein, gente? Eu sempre obedeço tudo que a Dani me fala, eu faço certinho. Bom, então, resumidamente, a Castanhares, ela é para fazer uma reposição da cauda da sobrancelha, é isso, Dani? É para abrir o olhar? Exatamente, para abrir o olhar e deixar o rosto mais harmônico, às vezes até com o rosto mais alegre. Exato, porque eu falo muito isso para as minhas clientes, né? Muitas vezes a sobrancelha ela tem a cauda tão caída e elas querem fazer esse reposicionamento, mas para a gente conseguir fazer esse reposicionamento da micropigmentação, eu tenho que fazer o quê? Tirar esse pelo e reposicionar com a micropigmentação. No dia, fica muito bom nos primeiros dias. Só que esse pelo, ele vai voltar a crescer. E aí, o que vai acontecer depois de 15, 20 dias? A pessoa vai ter a sobrancelha micropigmentada em cima da sobrancelha natural, ou seja, ela vai ficar com as duas caudas. Então, nem sempre dá pra gente fazer esse reposicionamento da cauda, deixar ela com um olhar mais feliz, porque
ela vai ficar com 2 caudas. Então, eu sempre falo, o importante é, faça Castanhares primeiro, que é uma cirurgia simples, rápida a recuperação. Aguarde o tempo em que a sua médica vai te orientar no pós e depois volte para fazer a micropigmentação. Seria o ideal, não é isso, Dani? Ou eu estou errada? Primeiro faça Castanhares e depois a micropigmentação, até porque para a gente disfarçar essa cicatriz. Estou certa ou estou errada? Não, você está super certa. Eu acho que a gente também não pode abortar a cauda da sobrancelha para pegar e enfiar uma tinta em cima e ficar tirando o pelo. Não tem o menor sentido. Fica muito feio no pós. Isso eu posso garantir. Bom, Dani, então acho que nós falamos tudo, né, sobre a cirurgia de Castanhares, que embora é um procedimento bem antigo, muitas pessoas ainda não conhecem essa possibilidade. É uma cirurgia rápida, simples, que pode ser feito dentro do consultório, obviamente com uma pessoa que seja especialista, no caso da doutora Daniela, cirurgiã plástica, então tem o domínio, né, de saber se realmente precisa, porque muitas pessoas, eu acho que a gente vive numa era, Dani, de muita perfeição, muito filtros, né? E muitas meninas novas que acham que a sobrancelha é caída ou que precisa reposicionar a cauda e muitas vezes não precisa, né, Dani? Muito nova também. A gente não pode padronizar. Algumas pessoas têm uma sobrancelha mais reta, como a minha, e outras pessoas têm uma sobrancelha mais arqueada, mas não dá para também deixar todo mundo igual, né? Exatamente. Tem que ser personalizado. Exatamente. Dani, mais uma vez eu queria te agradecer. Vou pedir para vocês acompanharem a doutora Daniela Costa no Instagram. Vou deixar aqui o endereço dela lá no Instagram. Muito obrigada mais uma vez. Sabe que é sempre um prazer recebê-la aqui conosco, sanando as nossas dúvidas. Meus clientes eu mando exclusivamente todos para a Dani, confio nela. Então é isso. Muito obrigada, Dani, mais uma vez por você dispor da sua agenda para estar aqui com a gente, sanando as dúvidas e disposta sempre a bater um bate-papo com a gente de uma forma leve e natural. E sempre, você sabe que eu sou admiradora do seu trabalho exatamente por isso. O menos é sempre mais. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Débora. E é isso. Ficamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Der. Esse pombo aqui tá me irritando, gente. Mas tudo bem. É pombo? É pombo. Sanando as dúvidas e... Sanando as dúvidas. Peraí, vamos lá. Sanando as dúvidas e... Sanando as dúvidas. É um pombo mesmo. Eu tô falando, é o mesmo pombo que vai lá na minha janela, fica arrulhando, né? Eu fui descobrir isso, que pombo não pia. Eu falava, fica piando, ele arrulha.